Arrascaeta de volta, mas fora do Flamengo? O que o empate com Milionários e Bolívar traz de bom e de ruim para o Flamengo? Nas pretensões do clube rubro-negro de se classificar às oitavas de final, esse empate foi ideal? Foi ruim? O que o Flamengo precisa fazer agora para se classificar na competição continental? Tite está prestigiado no Flamengo e segue no comando da equipe? Ou o Flamengo já está procurando um substituto para o treinador? Maracanã ou estádio próprio? Tem cortina de fumaça. O que está acontecendo nesse momento com o Flamengo com relação à sua casa própria? Tudo isso você vai ficar sabendo nesse vídeo a partir de agora. Eu sou Fabrício Lopes, você está no Café com Resenha e nós vamos falar muito de Mengão, queridão. Mas antes, aquela dica certeira que a gente sempre traz para vocês. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, bem rapidinho, você consegue aquela grana que você está precisando para poder pagar aquela dívida ou para poder fazer aquela reforma na sua casa ou para poder viajar. Enfim, só você sabe onde seu calo dói e aperta. Os relatos que a gente tem tido da Mais Ágil são os melhores possíveis nesses 2 anos e meio de parceria. Por isso a gente continua recomendando. A Mais Ágil está de telefone novo, 55-99212-9983. De novo, 55-99212-9983. O link também é novo, mas é rápido. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, que você vai falar com a Mais Ágil rapidinho e vai conseguir resolver os seus problemas financeiros. A gente recomenda a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia. Bom, falando agora só de Mengão, queridão, nesse Café com Resenha que a gente está fazendo mais uma vez com vocês. Nação, ontem o Bolívar e o Milionários empataram em 1-1. A dinâmica do jogo foi bem interessante, eu assisti o jogo todo e as duas equipes são equipes muito valentes, equipes que jogam de peito aberto mesmo e que buscam a vitória o tempo todo. Isso é indiscutível. O Flamengo precisa melhorar bastante para conseguir sua classificação à Libertadores da América na fase oitavas de final. O fato é o seguinte, gente, o Flamengo não depende mais só de si para se classificar. Ainda que vençam os 2 jogos que tem pela frente da quinta e sexta rodada, que são os 2 últimos jogos da Libertadores e ambos são em casa, o Flamengo ainda vai depender do resultado do Palestino. O Flamengo precisa que o Palestino perca pelo menos um dos seus jogos para ter chances para se classificar, ou seja, o Flamengo não depende mais só dele. Com a vitória ontem, com o empate ontem, o Bolívar chegou a 10 pontos. Isso já praticamente garante o Bolívar na próxima fase. O Bolívar tem saldo de 6 gols. Se o Palestino perdesse os 2 próximos jogos, o Palestino continua com a pontuação atual. Se o Flamengo vencer seus 2 próximos jogos, o Flamengo chega a 10 pontos. Para vencer seus próximos 2 jogos, um deles é o jogo com o Bolívar. E aí o Flamengo impediria o Bolívar de vencer, obviamente. O Flamengo pode chegar a 10 pontos também, mas não seria primeiro no grupo, mesmo o Bolívar com 10 pontos, por conta do saldo de gols. O saldo de gols do Flamengo na Libertadores é ridículo, é de 0. O Flamengo precisaria meter 7 gols em 2 jogos para se classificar na primeira colocação, se o Bolívar perder seus próximos 2 jogos. Se o Palestino ganha um e perde o outro, o Palestino ajuda o Flamengo a se classificar. E se o Bolívar perder os 2, o Flamengo ainda pode sonhar com a primeira colocação. Se o Palestino ganhar seus próximos 2 jogos, o Palestino se classifica em primeiro lugar. Daí para o Flamengo se classificar na segunda colocação, seria necessário que o Bolívar perdesse seus 2 jogos e aí se torna obrigatória o saldo de gols do Flamengo, porque faria 10 pontos assim como o Bolívar, mas o Bolívar tem saldo de 6, o Flamengo tem saldo de 0. Entenderam todas as nuances aí para o Flamengo poder se classificar? É ou não é ridícula a situação do Flamengo nos próximos 2 jogos? Não é só vencer os 2 jogos e tá resolvido, não.
Tem que vencer e torcer por essa série de combinações que eu contei para vocês, que não é impossível de acontecer, para o Flamengo se classificar. A primeira colocação no grupo é uma das coisas mais insanas de se pensar nesse momento. Até porque basta ao Bolívar um empatezinho em 2 jogos para que ele assuma de vez a primeira colocação no grupo E. Um dos grupos mais fáceis, não fossem os adversários Rodolfo Landim, Marcos Braz e o técnico Tite. Nação, o técnico Tite é um dos adversários do Flamengo. Marcos Braz é uma altitude de 5.000 metros acima do nível do mar e o Tite é como se a gente jogasse numa altitude de 3.500 metros. E o Tite tá prestigiado, segundo andam falando por aí? Eu sou muito velho de futebol para saber que toda vez que uma diretoria diz que um treinador está prestigiado, que ele tá com a corda no pescoço. Todos nós que somos mais velhos cobrindo futebol sabemos disso. E a verdade é que sim, o técnico Tite não está prestigiado nada. Simplesmente está rolando no Flamengo hoje a dúvida de quem poderia vir para substituir o treinador rubro-negro. Não tem mais um Dorival Júnior sobrando por aí. Jorge Jesus tem o seu contrato findando apenas no final de junho, não no final de maio. A questão do contrato do Mister não está ligada ao fim da temporada no mundo árabe, e sim ao fim da temporada do calendário como um todo. O final do contrato do Jorge Jesus é dia 30 de junho, não maio. Eu sei que vocês querem escutar aquilo que é mais agradável aos seus ouvidos, mas esse não é o canal para isso. Aqui a gente fala a verdade, doa a quem doer, mesmo que doe em nós mesmos. E não, o contrato do Jorge Jesus não termina em maio, ele termina no final de junho. Bom, dito isso, Jorge Jesus é uma opção longeva se a gente quiser que ele chegue agora para substituir o técnico Tite. O Tite não deve cair contra o Corinthians e, independente do resultado, deve seguir mais um pouco. Há uma pressão interna no Flamengo para que o Tite não chegue ao dia 22 de maio contra o Amazonas. Mas isso vai depender demais dos resultados que o Tite tiver nesse jogo contra o Corinthians, por exemplo, e no jogo da próxima quarta-feira. Se o Tite conseguir 2 bons resultados, ele ganha sobrevida para andar mais um pouco. Mas o fato é que a diretoria rubro-negra já está, sim, estudando um nome para substituí-lo. Mas é fato também que eles não têm a mais vaga ideia de quem pode ser esse nome a substituir o treinador brasileiro. Se fala muito internamente no Flamengo no nome do Carlos Carvalhal. Mas há uma dificuldade, pessoal, em trazer um treinador de fora, porque essa diretoria não pode fazer um contrato longo. Só podem fazer contrato até o final do ano. Quem da Europa assumiria um compromisso de 6 meses aqui no Brasil? Atravessar o oceano, trocar de continente por um trabalho de 6 meses? Como o Flamengo convenceria um treinador, um grande treinador, Manuel Pellegrini, até mesmo Jorge Jesus, por um contrato de 6 meses? É complicado. Alguns falam em Diego Alonso, ex-técnico da seleção uruguaia, está livre no mercado, disponível agora. Para mim, seria um nome, no mínimo, diferente, uma vez que o Diego Alonso não gostava muito de usar Georgian Arrascaeta na seleção. Não, tudo bem, é verdade que até mesmo hoje, com o técnico Marcelo Bielsa, Arrascaeta é banco de reservas. Mas ele é muito mais utilizado pelo Bielsa do que era, por exemplo, pelo Diego Alonso. Seleção é uma coisa, clube é outra. Mas fica a minha dúvida se o Diego Alonso seria mesmo esse treinador todo para poder assumir o clube de regatas do Flamengo. Enfim, falando em Arrascaeta, o Cruz Azul do México tem interesse no meia rubro-negro. O diretor de esportes dos caras veio em entrevista dizer a respeito do assunto que não desmente nem confirma a informação que o Cruz Azul pode fazer uma proposta para ter o Arrascaeta. E ainda completou: quem não gostaria de ter um jogador como esse no seu elenco?
Acontece que a saída do Arrascaeta não depende da proposta do Cruz Azul, depende da vontade do Flamengo. Pelo que eu apurei, o Flamengo não tem a mínima vontade de ceder Jorge André Arrascaeta para ninguém no planeta. O Flamengo está sim já pensando numa proposta de renovação contratual com o meia rubro-negro. Ele não pensa em vendê-lo. Hoje, o Arrasca não é um jogador na vitrine do Flamengo para ser negociado. Se alguma equipe quiser tirar o Arrascaeta do Flamengo, terá que vir com propostas na casa de 25 a 28 milhões de euros para o Flamengo poder sentar para conversar. Menos do que isso, o Flamengo não teria interesse nenhum. E convenhamos, 25 milhões de euros para o Arrascaeta são bons números hoje em dia, ou não? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber se por 25 milhões de euros vocês venderiam ou não Jorge André Arrascaeta. Aliás, aproveita que você vai comentar, já se inscreve aqui no nosso canal, compartilha o vídeo aí nas suas comunidades, nas suas redes sociais e curta e comenta. Aqueles 3 Cs fundamentais. Curta, comenta e compartilha. Tamo juntos. Bom, o estádio do Maracanã deve ser a casa do Flamengo pelos próximos 20 anos. Depois de aberta ontem a última fase da licitação do consórcio, o Flamengo venceu. A última fase era com relação à proposta financeira. E por cerca de 60 mil reais, o Flamengo venceu a concorrência com os viceínos. Os viceínos não querem se dar por derrotados e vão à justiça contra o resultado dessa licitação, mas muito pouco devem conseguir, ou quase nada, ou absolutamente nada. O Flamengo deve ser o detentor dos direitos de administração do Maracanã pelos próximos 20 anos. Aí, pessoal, dificilmente o Flamengo vai pensar de verdade nessa questão do seu estádio próprio. Até porque a demanda financeira que será administrar o Maracanã por tanto tempo será muito grande. Será uma demanda que o Flamengo não tem hoje ainda no seu orçamento. E isso, com certeza, vai tornar muito mais difícil o plano de ter o seu estádio próprio. Vale lembrar que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina de Futebol. E isso quer dizer envolver o Maracanã no jogo de abertura, de encerramento e durante os jogos também. Aí vocês sabem, se o estádio vai participar da Copa do Mundo e é inimaginável o Maracanã não participar, o Flamengo vai ter que entregá-lo à FIFA. Entregando à FIFA, o Flamengo vai ter que procurar onde jogar daqui a pouquinho, quando a Copa do Mundo começar. Ter o Maracanã hoje sobre sua responsabilidade, para mim, é mais prejudicial do que benéfico. E para vocês, Maracanã será declarada a próxima casa do Flamengo nos próximos 20 anos. Nação, esse foi o nosso Café com Resenha, com todas essas informações do Mengão para vocês. Tem muita situação para vocês comentarem, para vocês opinarem, e eu estou esperando, curioso e atento, para ler tudo que vocês forem escrever. Tamo juntos, nação. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você. Flamengo, Mengo, 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 Mengo.